Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Olá, bom dia, Elizabeth, bom dia, pessoal. tudo bem? Tudo bem e você? Bom, Tudo bom. Bom dia, Tiago. Foi. Aí, bom dia. Bom Como dia, vão? tudo Tudo bom? bem? Tudo Prazer. bom dia, bem, Thiago. Bom graças a dia, Deus. Marcelo. Seja muito bem-vindo ao universo da USCS, aqui de São Caetano. A Obrigado. gente está aqui apoiando a Prof. Ellen, né? Então vai ser o Marcelo, eu, Elizabeth, nós somos do segundo semestre de psicologia. Tem a Mari aqui também, que eu não estou vendo ela, mas ela está aqui para ajudar também. Oi, bom dia, tudo Oi, bem? Mari. Qualquer coisa, tô aqui para auxiliar, viu? Tá bom, Mari, obrigada. Valeu, Mai. E aí, Tiago, você fica à vontade. Eu não sei se você vai querer responder as perguntas no final ou durante a palestra. Sinta-se à vontade, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Ok. Acho que a ideia é eu fazer uma fala aí de uns 30 minutinhos, aí depois eu deixo pra gente bater um papo mesmo. Tá Tranquilo. ótimo. Tá? Aí você se apresenta, Ok. tá bom? Só me digam quando eu posso iniciar, não sei se vai chegar mais gente, enfim. Aí só me avisem. Nós estamos com 23 pessoas, já são 9h10. Eu acho que poderia começar, né, Marcelo? O que você acha, Mari? Já podemos começar, já Pode temos aí, ser, podemos pode ser. começar. Pode ser? Começa quando você se sentir mais à vontade para começar, se você quiser guardar uns 5 minutinhos, esperar pessoal chegar. Mas enfim, é de você, Thiago. Gente, acho que eu já vou iniciar, né? Acho que o horário era a gente Ok. deixou 9 horas, já demos um intervalinho de uns 10 minutos. Eu já vou iniciar então. Ok, então, oficialmente aí, bom dia a todas e todos. Primeiramente, muito obrigado, agradeço aí a Ellen e a universidade pelo convite. Eu tenho uma relação uma relação silenciosamente íntima, né, com a USCS, porque faço parte da Abrapso, né, Associação Brasileira de Psicologia Social, e a Abrapso já fez aí vários eventos, já fez encontros aí, então é uma universidade que eu tenho muita afeição. Bom, para quem não me conhece, sou Thiago, sou psicólogo, sou professor, né, universitário, dou aula na Uninove, e eu trabalho com suicídio, né? Acho que a ideia hoje é trazer para vocês tanto alguns resultados, tá, do que eu encontro atualmente na minha pesquisa de doutorado, mas também trazer algumas contribuições da minha atuação, né? Então, eu trabalho com a questão da prevenção e da pós-venção do suicídio. Eu realizo atualmente um trabalho de prevenção do suicídio na Casa 1, aqui em São Paulo, né? Que é uma das mais importantes casas que tem aí de acolhimento à população LGBTQIA+, né? Que é expulsa de casa. E também junto com a psicóloga Elis Cornejo, eu faço grupos de pós-venção, né? Então, grupos aí de acolhimento a pessoas enlutadas por suicídio, né? De pessoas que perderam alguém por suicídio. A minha ideia, né, gente, é conversar com vocês hoje. Acho que o título, né, acho que já aponta para isso, é refletir de que prevenção estamos falando, né? Então, a gente já está num Setembro Amarelo que eu não sei para vocês, mas o Setembro Amarelo ele já está chegando a um certo esgotamento, né? Que a gente já fica naquela coisinha sempre e parece que não, né? Assim, parece que é insuficiente, né? O que o Setembro Amarelo todo ano traz para a gente em termos de mensagem, de reflexão e etc. Então, a minha ideia é trazer uma perspectiva crítica para vocês em relação à prevenção e em relação também à própria
as nossas atuais leituras da suicidologia, né? Desse campo que estuda o suicídio, dessa suicidologia hegemônica que a gente vê, né? Então, a minha ideia é também mostrar os limites das atuais leituras, tá? Que a suicidologia faz acerca do suicídio, tá? Bom, a minha perspectiva é da psicologia social crítica, né? Teoria crítica da sociedade. E é isso, vamos lá. Bom, gente, acho que primeiro ponto a gente pensar é que o suicídio ele é um fenômeno psicossocial por essência, tá? Isso quer dizer que ele é um fenômeno em que a gente vê aí potentes forças sociais, tá? Se realizando ali num ato individual, né? Num ato singular da pessoa, né? Da mesma forma que qualquer outra violência, né? Qualquer outro ato violento, o suicídio ele é determinado pela história, pelo contexto histórico e pela sociedade, tá? Isso não é difícil a gente concluir, tá? A gente tem vários historiadores, tanto do suicídio quanto da violência, que apontam para isso, tá? Então, a historiografia que cuida da questão do suicídio aponta para isso. A gente tem autores como Georges Minoir, o Márcio Barbagli, Roberto Muchemblé, François Chesnat, Philippe Arrier, tem aqui no Brasil o Alexandre Reis. Todos eles mostram como as causas associadas ao sofrimento que resulta em suicídio, essas causas variam historicamente, variam de acordo com o contexto histórico, né? Vejam só, os afetos associados ao sofrimento que resulta em comportamento suicida, esses afetos também variam historicamente. E acho que o principal, as saídas que a gente encontra para o sofrimento variam historicamente também. E uma dessas saídas é o suicídio, tá? Eu digo isso porque, vejam, a gente tem que entender, então, nessa perspectiva, que o sofrimento do homem do Egito Antigo é diferente do sofrimento do homem da Idade Média, que é diferente do sofrimento do homem da Idade Moderna, que é diferente do sofrimento atual do homem da Idade Contemporânea, tá? Não cabe, nesse sentido, gente, a gente, sei lá, tentar encontrar algum transtorno bipolar em, sei lá, em uma mulher da Idade Média, ou, sei lá, uma neurose depressiva num escravizado vindo para o Brasil, né, no tráfico negreiro e que se matou por um extremo sofrimento, tá? Entretanto, apesar de toda essa questão do contexto histórico, tem algo em comum em todos os períodos históricos, tá? E esse algo em comum relacionado ao suicídio é o fato de que vivemos em uma sociedade extremamente violenta, né? E quando eu falo de violência, estou falando essencialmente de violência estrutural. O suicídio, ele é a manifestação de uma sociedade ancorada, enraizada na violência estrutural. Tá? Eu vou mostrar isso em dados para vocês, tá? E aí, quando eu estou falando, então, que de violência estrutural, estou falando que é uma violência que ela está na estrutura da nossa sociedade. É uma violência que se realiza na política, na economia, na cultura e assim por diante, tá? Diz respeito também, gente, a uma violência que não é apenas uma violência física, uma violência que incide sobre o corpo da pessoa, mas também é uma violência simbólica, uma violência que incide sobre o valor da pessoa, o valor do outro, tá? Ou seja, sobre o sentido de sua existência.
curioso que normalmente a gente associa a violência apenas com a violência física, né? Então, sei lá, assassinatos, agressões físicas, etc. A gente se esquece de todo o iceberg que está embaixo, que é a violência simbólica, que é essa violência que se dá sobre o sentido da existência da pessoa, que se dá sobre o valor da pessoa, tá? Então, quando a gente está falando de violência estrutural, a gente está dizendo justamente dessa condição que impede o indivíduo de se realizar enquanto tal, né? Que impede que o indivíduo se realize enquanto indivíduo livre e autônomo. E diz respeito também, gente, quando eu falo de violência estrutural, a uma forma específica de dominação e de opressão que a gente pode ver se ressaltar, sobretudo se a gente for sob os recortes de gênero, raça, classe, capacidade e assim por diante. Bom, essa relação, gente, entre violência estrutural e suicídio, ela se apresenta nos dados, tá? Isso é bem empírico para nós. O último relatório que acabou de sair da OMS, tá? De 2021, mostrou que quase 80% de todos os suicídios que ocorrem no mundo se concentram em países, nos chamados países subdesenvolvidos, né? Os países que foram colonizados, né? Isso tanto em termos de em números absolutos quanto em números relativos, tá? Então, 80% de todos os suicídios do mundo ocorrem nos países subdesenvolvidos. Tem um artigo que saiu na Lancet, né, de uma pesquisadora chamada Mina Fazel, que ela mostrou que mesmo nos países de alta renda, nos países chamados desenvolvidos, né, os suicídios se concentram nos segmentos mais vulnerabilizados, mais periféricos. Tá? No Brasil, gente, a gente vê muito explicitamente, muito evidentemente, que os segmentos que mais se matam são também aqueles que mais sofrem violência. População negra, população indígena, população LGBTQIA+, população idosa e assim por diante. Né? População negra, por exemplo, a gente viu um aumento nos últimos anos de 50% no suicídio de adolescentes e jovens negros, enquanto de adolescentes e jovens brancos se manteve estável. Né? A chance de uma mulher negra se matar é 84% maior do que a de um homem branco se matar. População indígena tem uma taxa de suicídio 3 vezes maior do que a nossa média nacional. Tá? 3 vezes maior. População LGBTQIA+, e é sempre bom lembrar, né? O Brasil tem o vergonhoso título de ser o país que mais mata a população LGBT no mundo, tá? A população LGBTQIA+, também tem dados enormes de suicídio, e tem um dado que me aterrorizou, estava conversando com um colega pesquisador, que pesquisa isso, 33%, 33%, tá, gente, das crianças e adolescentes trans já tentaram suicídio. Não é que pensaram em suicídio, já tentaram suicídio. 1/3 das crianças e adolescentes trans já tentaram suicídio. Bom, então, a gente está vendo uma relação muito evidente entre suicídio, né, e essas populações que estão sujeitas à exclusão e à vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade material ou relacional. Ok. Dito tudo isto, gente,
vamos para a leitura tradicional que a gente tem, né? Diante dessa realidade, vamos para a leitura tradicional que a gente tem do suicídio hoje, do que eu chamo de suicidologia tradicional, né? Então, desse campo de estudos do suicídio hegemônico que a gente encontra, tá? A leitura tradicional do suicídio é uma leitura basicamente medicalizada, né? Que vai tratar o suicídio como uma doença, como uma anormalidade. Suicídio não é doença, tá, gente? Esse olhar medicalizado, ele faz parte de um tipo de racionalidade que a gente chama de medicalização da vida. O que é a medicalização da vida? É a redução das questões sociais e das questões humanas a um problema médico, a um problema a ser resolvido através da racionalidade médica, tá? Se a gente reduz questões sociais, questões humanas a problemas médicos, as soluções que a gente vai encontrar se darão no espectro da racionalidade médica, tá? Um efeito desse olhar medicalizado, tá? É o dado extremamente equivocado que já foi refutado há muito tempo, mas que a gente continua repetindo no Setembro Amarelo, o dado de que 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Esse dado está equivocado, tá? E tem um pior. 9, que é resultado desse, né? Que é resultante desse dado dos 90%. 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. E que gera muita culpa, por exemplo, nos enlutados por suicídio, né? A gente ouve isso. Eles falam, né? Ora, mas se 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados, no que eu errei, então? Eu sou justamente esse um que errou? Mas eu estava do lado da pessoa. Fiz o que era possível. Percebe? Essa ideia de que 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados confunde uma outra coisa também, gente. Básica. Que é confundir prevenção do suicídio com previsão ou com impedimento. A única dimensão que a gente tem a nossa atuação, gente, que a gente tem um certo, nem controle, vou dizer, mas que a gente tem a nossa atuação, em que se baseia a nossa atuação, é da prevenção, que é o que, basicamente, a gente tentar detectar os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção. É só isso que a gente consegue fazer. A gente não consegue prever quando alguém vai se matar e a gente não consegue impedir alguém de se matar. Tá? Tem um outro elemento desse olhar medicalizado sobre o suicídio, tá? Que ele é um elemento parcialmente correto, de que a ideia de que o suicídio ele é multifatorial, tá? Não há dúvida alguma que o suicídio é um fenômeno complexo que tem múltiplas determinações em seu fenômeno, tá? Em sua constituição. O que é o grande problema? É que essa leitura medicalizada da suicidologia tradicional, ela vai trazer essa ideia de fatores, né? Que é a ideia do fator a gente usa nas ciências naturais, né? Como a matemática, a física, né? E que vai dizer o seguinte: bom, o suicídio ele é multifatorial, então ele é determinado por fatores sociais, culturais, psicológicos, biológicos, químicos, psicodinâmicos, familiares, etc. Não há dúvida que tem todas essas determinações, tá? O grande problema é que a suicidologia, primeiro, ela tenta compreender esses fatores de forma isolada, como se fosse possível analisá-los de forma isolada do todo. E mais, colocam esses fatores como se eles tivessem a mesma magnitude, né? Então, como se a gente pegasse o suicídio, estendesse os fatores do suicídio num varal e pendurasse.
Então tem um fator psicológico, fator cultural, fator político, fator etc, químico, biológico, como se eles fossem comparáveis, como se fosse possível colocá-los numa balança, tá? Ou seja, a gente esquadrinha, né? A gente esquadrinha o fenômeno do suicídio em fatores, tal como na matemática. Uma coisa que é um fenômeno humano, vocês percebem? E vocês acompanham aí, né? Acho que o Setembro Amarelo, acho que a grande contradição, né, da suicidologia tradicional é que, no final, ela traz essa visão de que o suicídio ele é multifatorial, só que vejam que, no final, eles sempre caem para a ideia de um transtorno mental, de o suicídio sendo resultado de um corpo doente, que precisa ser limpo, que precisa ser tratado, tá? Diante disto, eu trago uma leitura crítica, né? Uma leitura crítica baseada, né, com base na psicologia social crítica, acerca do suicídio, né? Primeiro, gente, a gente precisa compreender a partir da psicologia social que o indivíduo é essencialmente um ser social. Ou seja, que não existe um indivíduo que ele é abstraído da sociedade em que ele se formou, em que ele nasceu. É impossível abstrair o indivíduo desse contexto no qual ele nasceu. Ou seja, o indivíduo, gente, ele se forma através do outro, através das relações que ele estabelece com o mundo. Tá? O indivíduo se forma através do outro. Nesse sentido, gente, a gente tem que entender, então, que o sofrimento do indivíduo decorre das relações sociais que ele estabelece. Né? O sofrimento desse indivíduo decorre das relações sociais que ele estabelece. Se ele se forma a partir dessas relações com o outro, dessas relações sociais, seu sofrimento também decorre dessas relações sociais. E essas relações sociais, elas são determinadas socialmente. Basta a gente pensar que antes do indivíduo nascer, já havia toda uma sociedade já operando. Tá? Nesse sentido, gente, sob essa perspectiva, a gente vai ter que entender, então, que a sociedade ela não pode ser compreendida como um dentre tantos outros fatores que a gente pendura num varalzinho para entender o suicídio. Mas a gente vai ter que entender que a sociedade ela é justamente a determinação principal. A sociedade, prestem atenção, é responsável por pôr e por pressupor os demais fatores relacionados ao suicídio. A sociedade é responsável por pôr e por pressupor os demais fatores relacionados ao suicídio. Os fatores psicológicos, psicodinâmicos, biológicos, químicos, familiares, etc, etc, etc. Então, gente, a gente está falando de uma totalidade social que, preste atenção, que dá as condições de realização das outras determinações. A gente está falando de uma totalidade social que põe as condições de realização das demais determinações relacionadas ao suicídio, que estão no fenômeno do suicídio. Tá? Eu insisto com vocês, por quê? Porque a sociedade ela existe antes da existência desses demais fatores. Tá? Sempre importante, eu insisto com vocês, eu estou falando de determinação, não estou falando de determinismo. Tá? Então, o suicídio não é um reflexo espelhado da sociedade. O que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa, sim, estudar todos esses fatores, esses múltiplos fatores, essas múltiplas determinações associadas ao suicídio, né? Mas a gente precisa entender essas determinações
como determinações que se produzem dentro de um tipo específico de sociedade. Então, eu insisto, a totalidade social, ela dá as condições de realização dos demais fatores que precisam, obviamente, ser estudados. Eu insisto, se ainda há dúvida em relação a isso, basta a gente lembrar, eu falei para vocês lá no início, o sofrimento do indivíduo do Egito Antigo é diferente do indivíduo da Idade Média, que é diferente do indivíduo da Idade Moderna, e assim por diante. Tá? O que mudou de lá para cá foi o contexto histórico. A totalidade social. Ok. Tendo em vista, então, e aí acho que vem a principal contribuição da psicologia social, é o que eu venho trabalhando no meu doutorado, né? Até agora eu fiquei falando de história, isso aqui, sociologia, tá? E a psicologia, né? Afinal, estamos aqui num curso de psicologia, e a psicologia, o que tem a ver com isso, né? Bom, falei para vocês que o indivíduo se forma a partir de relações sociais e que, consequentemente, a gente precisa entender o seu sofrimento como resultante dessas relações sociais. Mas eu trouxe para vocês que a gente vive num tipo de sociedade baseado na violência estrutural, né? Em uma sociedade extremamente violenta. Então a gente tem que pensar o seguinte, que o sofrimento desse indivíduo que resulta de relações sociais, resulta de relações sociais baseadas no poder, né? Resulta de relações de poder. De relações, vamos dar um outro nome para essas relações de poder, relações políticas. Ou seja, o sofrimento do indivíduo é essencialmente, sobretudo desse indivíduo que apresenta comportamento suicida, é um sofrimento essencialmente político. E esse é um conceito da psicologia social, a ideia de sofrimento político ou sofrimento ético-político, né? O que é o sofrimento político, gente? É um sofrimento que ele preste atenção, ele precisa ser analisado de forma dialética, né? É um sofrimento que ele é individual e social ao mesmo tempo. Ele é particular e universal ao mesmo tempo. Ele é presente, ele diz respeito ao momento presente da pessoa e, ao mesmo tempo, diz respeito a uma história específica do segmento da qual ela faz parte. Então, a gente vê o sofrimento político muito associado ao racismo, ao pessoas que entram em sofrimento em decorrência do machismo, da LGBTfobia e assim por diante, né? É um tipo de sofrimento oriundo da negação desse indivíduo em seu ser e em seu existir, né? É decorrente da impossibilidade desse indivíduo poder ser e existir da maneira que quer ser e existir, percebem? Quando uma pessoa apresenta o sofrimento a você em decorrência do racismo, ela está expressando não apenas um sofrimento particular dela, né? Um sofrimento que diz respeito à sua biografia individual, mas está expressando um sofrimento que ele é social também, né? De um país que foi atravessado por mais de 300 anos de escravidão, né? É um sofrimento que ele ocorre na dimensão singular daquele indivíduo, mas ao mesmo tempo ele reatualiza toda uma história de racismo que a gente vive desde a formação do Brasil, percebe? Por isso que ele é individual e universal ao mesmo tempo, tá? Diante disto, estou encerrando minha fala, eu juro. Quando a gente vai pensar em prevenção, de que prevenção estamos falando? Que prevenção é essa? Se a gente está então pensando a partir de um sofrimento político, em termos de um sofrimento político, que resulta em comportamento suicida, a prevenção do suicídio ela precisa ser outra, vocês percebem?
É insuficiente a gente transformar a prevenção do suicídio, reduzi-lo a um discurso de tom moral, né? A um discurso de valorização da vida, a um discurso que vai dizer, bom, se você está vivo, a sua vida ainda tem jeito. Porque tem uma pergunta anterior que precisa ser feita. De que vida estamos falando? Dessa vida não vivida? Dessa vida mortificada? Lá na Casa 1, né? A gente fazia o trabalho de prevenção. As mulheres trans que estavam lá, elas traziam uma coisa muito curiosa, né, gente? A gente tentava fazer assim um trabalho com elas para ver o que elas projetavam para o futuro, né? Qual que era o desejo delas? E elas não conseguiam. Não conseguiam fazer qualquer plano para o futuro. Por quê? Porque elas diziam: todo dia a gente acorda não tendo a certeza que a gente vai dormir. Não tendo a certeza que a gente vai estar viva no final do dia. Então, todo dia é um dia para a gente, primeiro, se manter viva e conseguir alimento, conseguir dinheiro, conseguir alguma coisa. É uma existência presa na sobrevivência do presente, vocês percebem? Que não consegue fazer planos para o futuro. Vocês percebem como seria arrogante da minha parte? Se eu aqui, Thiago, branco, classe média, eu chego para uma mulher trans que foi expulsa de casa e está em situação de rua, e falo para ela: não, peraí, aposte na sua vida aí tem jeito, a sua vida vai para frente. Percebem como isso pode ser mais uma fonte de culpa? Que aí você fala para a pessoa: não, a sua vida tem jeito, vamos lá. E a pessoa mesmo assim pensa em suicídio. E ela começa a se sentir culpada. Mas o doutor falou para mim que se eu tô vivo, então minha vida tem jeito. E aí? Percebam que se torna violento nessa hora a gente exigir potência, uma potência individual, uma energia pessoal de um indivíduo que está socialmente impotente. É violento a gente exigir potência de um indivíduo socialmente impotente. Ainda mais do lugar que a gente trabalha, do lugar que estamos falando, tá? E nesse sentido, eu vou finalizando minha fala, eu trago a vocês a minha hipótese de doutorado, né? De que o suicídio desses segmentos, né, sobretudo desses segmentos minoritários, né, ele não é efeito de uma falta de adaptação desses indivíduos, de uma falta de resiliência desses indivíduos ao mundo, né, mas justamente é efeito de um excesso de adaptação desses indivíduos ao mundo, né, um excesso de adaptação que impossibilita que eles possam ser e existir tal como desejam ser e existir, tá? Um último ponto, eu trouxe a vocês a questão da vulnerabilidade, né? Então, seria muito importante o Setembro Amarelo começar a se tornar um mês, ou o dia 10, né, que foi ontem, um dia para a gente lembrar do tipo de sociedade que a gente vive, para lembrar da importância de políticas públicas para a prevenção do suicídio, da importância de que se a gente quer prevenir o suicídio, a gente precisa primeiro acabar com a fome, né? E ao mesmo tempo é importante, quando a gente pensa em sofrimento político, para nós refletirmos da importância da gente buscar saídas coletivas, né, para o sofrimento político. A gente buscar saídas coletivas quando a gente vai falar de prevenção do suicídio. E as saídas coletivas, gente, elas podem se dar tanto em termos aí de políticas públicas, coisas maiores,
mas também na formação de redes de apoio. E não a gente reduzir tudo isso a uma relação individualizada. Que, óbvio, ela é importante, então a gente oferece escuta, oferece acolhimento, etc., mas não é suficiente. E está se mostrando cada vez mais insuficiente. Então, eu só dou um exemplo dessa questão das redes de apoio, que foi algo bem interessante, tá? A gente vê desde 2016, 2000, até antes, 2014, 2015, a gente vê uma elevação brutal das taxas de suicídio, né, dos números de suicídio na população LGBTQIA+, né? Era um crescimento exponencial horroroso. Curiosamente, em 2009, esse número despencou. E aí os pesquisadores da área, né, acharam isso curioso, né? E chegaram à hipótese de que, bom, tendo em vista o aumento do nosso autoritarismo social, né, sobretudo que a gente viu no ano de 2019, a população LGBTQ e a mais, ela começou a fortalecer suas redes de apoio, começou a se fortalecer enquanto coletivo e, por exemplo, fortaleceu as suas redes de proteção. Isso fez com que essa população se protegesse da violência e que também conseguisse se proteger do comportamento suicida. Tá? Então é interessante a gente pensar isso, que para um problema coletivo, tal como é o suicídio, a gente precisa buscar também saídas coletivas, tá bom? Gente, é isso. Não vou falar, tenho mais coisa, a gente vai conversando, mas é basicamente essa a minha fala de hoje. Obrigado. Tiago, esse assunto, né, sobre suicídio é um assunto que ninguém quer falar, né? E assim, é um assunto que me chama muita atenção, porque eu já presenciei na minha família casos, né? Pessoas que sobreviveram, pessoas que não sobreviveram. E não sei se é por conta que esse assunto me chama atenção, eu e o Marcelo, a gente fez um trabalho semestre passado sobre suicídio, né? E aí na pesquisa a gente encontrou materiais muito ricos, né? Só que assim, o contexto em si era poucas páginas, então acho que ficou faltando, né? Mas a gente fez o que deu para fazer. E eu percebo assim, não sei se é porque esse assunto me interessa, que eu quero entender o porquê de tudo isso. Eu recebo muito assim amigos falando, olha, fulano se suicidou, tal. E aí eu fico, a única informação que eu tenho, né, hoje é tipo assim, ó, tem o CVV, parece que tem a Unicef. Aí você coloca uma coisa que me chamou bastante atenção, que é sobre esse sofrimento político. E aí eu comecei a pensar, faz todo sentido, né? Como a gente viu na aula com um professor também, que ele falava assim, o sofrimento é individual, a cura é coletiva. E aí eu fico me perguntando, né? Como que eu posso ajudar essas pessoas, né? Tipo, aonde eu posso encaminhar? Porque tem esse fator medicamentoso que é muito complicado. Porque eu percebo assim, né? Eu sou super crua no assunto, mas que a sociedade realmente ela não está preparada para receber uma pessoa, para ajudar essa pessoa, não julgando, né? Mas a única forma que realmente vem é tipo, essa pessoa ela tem um transtorno, né, mental, ela precisa de um medicamento super poderoso, assim, e o SUS, né, ele não traz essa medicação, aí tem que ser particular, e o custo é muito alto. Então, quando você mencionou, né, dessa rede que esse pessoal, eles protegeram a sua rede de apoio, né, como que é isso? Então, assim, eu queria uma orientação, né, de como a gente orientar as pessoas, como
indicar para ela buscar uma ajuda, né? Mais ou menos isso. Acho que é a grande questão que a gente vive hoje, né, Elizabeth? Né? E acho que tem vários pontos aí a serem refletidos. Eu vou colocar aqui como indicação, vou pedir licença a vocês, né? Eu publiquei há pouco tempo atrás um artigo num site que eu escrevo, que se chama A Terra é Redonda, né? E eu publiquei um artigo justamente em que eu traço, vou colocar aí o link para vocês, eu traço um pouco os limites, né, do que a gente encontra hoje na campanha do Setembro Amarelo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu normalmente dou aula para alunos que estão se formando, já estão no último semestre, e eu sempre digo que a nossa prática e a nossa reflexão, né, enquanto psicólogos, psicólogas, precisa se dar primeiro em que a gente consiga saber o que não fazer para a partir daí tentar buscar encontrar ali o que fazer com a pessoa. Aquilo assim de o que fazer vem depois, né? Depende aí da situação. O que a gente precisa antes é ter um horizonte muito bem definido para a gente sobre o que não fazer. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto do que não fazer, né, é justamente a gente tomar cuidado para não cair em julgamentos da pessoa que apresenta sofrimento, né, apresenta comportamento suicida. Evitar relativizar o sofrimento da pessoa. Né? Você está sofrendo por conta disso. Mas que tolice. Tem tanta gente que está passando pela mesma coisa e não está querendo se matar. Percebe como é violento isso? Mas também a gente tem que tomar cuidado com os discursos de tom moral, né? De que não, vai ficar tudo bem. Não, olha a vida como a vida é bela. Isso é meio arrogante até falar isso, né? Porque para mim pode ser bela. Eu aqui no meu apartamento, quentinho, não estou passando frio, não estou passando fome. Tá? Obviamente que eu não estou aqui dizendo, né, de novo, o que não fazer. Né? Não estou dizendo que é para a gente chegar para a pessoa e falar, realmente a vida não faz sentido, estamos todos no abismo. Não, não é isso, obviamente. Mas a gente saber respeitar os limites dessa pessoa, né? Dessa subjetividade da pessoa. Outra coisa também é a gente tomar cuidado para não restringir o cuidado à pessoa apenas à dimensão medicalizada. Né? Então, assim, lembrando a vocês, né? O uso de medicação é apenas uma das expressões do fenômeno da medicalização. Então, a medicalização é essa generalização da racionalidade médica para todas as esferas nossas, inclusive para a esfera, sei lá, da assistência social, da psicologia, da nutrição e etc., em que a gente vai enxergar os fenômenos agora sob o espectro do normal e do anormal, o espectro dos fatores, em que aí a gente vai tentar curar, limpar um corpo doente de suicídio, vamos dizer assim, de comportamento suicida, né? É óbvio que uma pessoa que está em crise suicida, provavelmente ela vai ter que passar por um serviço psiquiátrico, vai ter que tomar medicação e etc. A grande questão é que a gente não pode reduzir isso a uma individualização do problema. A gente precisa buscar saídas comunitárias, seja na família, seja através de vínculos, né? Aumentar o escopo aí dos vínculos dessa pessoa, né? E também, de novo, acho que eu acabaram de escrever aí, escreveram sobre a vulnerabilidade, a gente também tentar dar conta desse tipo de vulnerabilidade. De novo, quando a gente fala em vulnerabilidade, né, gente, a gente está falando tanto de uma vulnerabilidade que ela é material, então falta recursos para a vida da pessoa, materiais, mas também uma vulnerabilidade relacional, né, que diz respeito às relações que a pessoa estabelece com o outro, com o mundo, né, os impactos dessa relação essas relações sobre a pessoa, né. Então, é mais nesse sentido, né? É nesse sentido. O que é uma coisa que eu venho
batendo bastante na tecla, que vai ser até o próximo artigo que eu vou escrever para a Terra Redonda, é o quanto a gente invalida, né? A fala de pessoas que apresentam comportamento suicida, que normalmente a gente fala, ó, não, essa pessoa aí, ó, tem apresentando um comportamento suicida, tá com transtorno mental. E então não tá com o juízo muito bom, entendeu? Não tá com o juízo muito bom, então vamos fazer o seguinte, né? Assim, e aí a gente se coloca na posição de especialistas, né? Assim, de que, olha, veja bem, eu sou um especialista da saúde mental, você está aí apresentando um comportamento suicida, tá? O seu juízo racional não está muito bom, então você nem precisa falar muito. Deixa que eu falo por você, porque eu sou um especialista em você. Eu sou um especialista em suicidas. Então, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando. É justamente isso que a gente tem que romper. E normalmente é isso que a gente encontra na prática. Né? Quando uma pessoa traz um sofrimento, a gente coloca ela no lugar de louca, de anormal, de doente. E a partir do momento em que ela entra nesse lugar, tudo que ela fala se torna um delírio, uma ideia, um juízo racional que não está muito bem, assim por diante. Lembro a vocês do triste suicídio do ano passado de um ator da Globo, né? Já não lembro o nome dele. Já era um senhor idoso e tal. Antes de morrer, ele escreveu uma carta, né? E ele escreveu na carta assim, olha, a humanidade não deu certo. Tá? Assim, não faz mais sentido. E aí eu lembro muito bem que na carta de despedida dele escreveu isso, né? E aí eu lembro muito bem que as entidades de psicologia na época lançaram várias notas, dizendo, calma lá, gente, não dá para reduzir o suicídio a um único fator. E é muito interessante porque qual que é a lógica que se caía nessas manifestações, né? Não, veja bem, olha, não dá para reduzir o suicídio a um único fator, o suicídio ele é multifatorial, então, não sei o que, tem que tomar cuidado, não dá para atribuir apenas à sociedade, etc, etc, e as pessoas, vejam bem, elas sofrem de depressão e a gente precisa cuidar da depressão, e aí sempre no final das cartas, assim, dos documentos oficiais que as entidades que trabalham com suicídio publicaram, tinha isso. Então, o suicídio ele é multifatorial, não dá para dizer que, então, de novo, assim, pegaram ele dizendo, olha, na verdade ele estava em depressão, entendeu? E essa ideia dele de que assim, a humanidade não deu certo é um juízo, na verdade. Na verdade, a pessoa não está enxergando o lado bom da vida, entendeu? Assim, ela não está tendo um juízo racional, né? Não está enxergando a sociedade, a vida de forma, né, assim, racional, transparente, verdadeira, né? Assim, isso é um silenciamento, vocês percebem? Então, isso é o que a gente não deve fazer. Acho que esse é o primeiro passo. Então, a partir disso, é que a gente então tenta construir aquilo que fazer, tá, gente? Assim, que a gente tenta, então, partir. É desse horizonte que a gente tenta partir na nossa ação, tá? Elizabeth, Oi, Marcelo. eu vou ler aqui as perguntas, tem mais perguntas, tá? Tiago, uma dúvida aqui da Flávia. Conheço pessoas que falam muito em conversas e redes sociais que às vezes têm vontade de tirar a própria vida. Porém, os casos de suicídio que soube geralmente são de pessoas que nunca falaram ou não davam sinais. Existe relação sobre isso? Que o fato de conseguir expressar a dor ajuda a que essa vontade passe? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Isso é um problema também do Setembro Amarelo. Gente, isso é uma conversa aí de um final de semana para nós aí. O que é o grande problema do Setembro Amarelo? Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são as pessoas enlutadas por suicídio, tá? Aliás, ainda bem que a Flávia fez essa pergunta, porque eu esqueci de colocar isso na minha apresentação de hoje para vocês. Setembro Amarelo sempre vem com essa mensagem de que, olha, fique atento aos sinais, é importante a gente ver os sinais e etc. Sim, é verdade que quem
apresenta comportamento suicida, a pessoa dá sinais. A grande questão é, normalmente esses sinais não são visíveis. Normalmente não. Então, assim, há casos em que esses sinais não são visíveis. E que a gente só vai descobrir esses sinais depois. Depois que a pessoa se foi, a gente vai mexer nas coisas dela, a gente encontra ali uma coisa que ela escreveu no canto do caderno dela, dizendo, olha, a vida não faz mais sentido, sei lá. Ou a pessoa fez algum post lá atrás que você viu e passou, mas também assim, que para você era só mais um post. E aí só depois que você começa a montar as peças e fala, olha, mas isso era um sinal. Ao mesmo tempo, tem pessoas que dão muitos sinais. E às vezes isso não é suficiente também. Então, tem um relato de uma pessoa que passa conosco, né, nos grupos, né, de pós-venção. Então, o que é a pós-venção do suicídio? Né? Pós-venção, para quem não sabe, é aquele trabalho que a gente faz com aqueles que ficaram, né, depois do suicídio de alguém. Então, aquelas pessoas que são enlutadas, né, que foram impactadas pelo suicídio de alguém. Então, esse é o trabalho de pós-venção. E aí era uma pessoa que tinha um amigo que se matou e que passou 2 anos aí numa batalha com esse amigo que apresentava um extremo sofrimento. E ela teve um dos nossos grupos que ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu odeio Setembro Amarelo. Porque Setembro Amarelo fica falando para a gente ficar atento aos sinais. Ela falou, eu sabia de todos os sinais. Eu tentei dar conta de todos os sinais. Eu fiquei 2 anos do lado dele, ajudando ele tudo. E mesmo assim ele se foi. Então, assim, como é complexo, né? Como, de novo, eu volto na questão com vocês. Uma coisa é a prevenção, que é o que a gente consegue dar conta ali dos fatores de risco, fatores de proteção, mas a gente não consegue prever nem impedir alguém de se matar, gente. Tá? Obviamente que a questão da conversa ela é fundamental, só que a gente tem que tomar cuidado com a conversa. Então, a gente nunca esquecer da importância, tá? Da gente oferecer, se a pessoa expressa um sofrimento, a gente oferecer essa escuta, né, que a gente chama de empática, né? Uma escuta que seja sem julgamentos, seja acolhedora, né? Mas que ao mesmo tempo a gente não reduza a isso. Então, assim, que a gente também busque ajuda profissional, mas que também a gente não reduza isso apenas a ajuda profissional de psicólogo, psiquiatra, mas que a gente tente fortalecer de alguma forma os vínculos dessa pessoa com a família, com a comunidade, com outras relações que a pessoa tem, tá? Então, sim, falar sobre o tema ajuda e muito, né? Assim, transformar o sofrimento em palavras é, assim, acho que o elemento básico, inclusive, da nossa profissão, né? É o básico da psicologia conseguir dar esse espaço que a pessoa consiga pegar essa coisa estranha dentro, sem formato, que ela não consegue distinguir o que é, e de repente a pessoa transforma isso numa palavra. Ela dá um significado para essa coisa estranha. Tá? Isso é o básico nosso da psicologia, né? E que é importantíssimo. Mas eu insisto, né? Assim, a questão é que a gente para nisso, né? A questão é que as nossas atuais estratégias hoje param aí, né? De que, olha, tô aqui para te escutar. E acabou aí, parece, né? O acolhimento à pessoa. Então, tem vários elementos, mas sim, tá? Assim, eu sempre insisto, tá, gente? É sempre importante a gente contar com as instituições que a gente tem hoje, que são... que tem um embasamento para lidar com esses casos, como, por exemplo, o CVV, tá? No telefone 188. CVV, ele é gratuito. E tem relatos bem interessantes do CVV, né? Assim, de pessoas que precisaram ficar 5 horas no telefonema. E o CVV estava lá. A pessoa ficou 5 horas. Tá, assim. É isso. Tá? Eu indico a vocês, se vocês gostam, tem um site, tem uma comunidade, né? Tem aí no Instagram, Facebook, redes sociais e tal, mas tem o site também, que é um site muito bonitinho chamado Pós-Venção do Suicídio. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês.
Pós-venção do suicídio. O símbolo dele são uns elefantinhos, assim, dando as trombas, tá? É um site muito legal para quem quer buscar, por exemplo, grupos de apoio, tá? Para quem está enlutado. E tem também, vou pedir licença para vocês, é o instituto em que eu leciono, né? Que é um Instituto Vita Aleri. Coloquei no chat para vocês também. O Vita Aleri, que traz aí várias informações acerca do suicídio, traz aí eventos e etc, tá? Para quem gosta do termo e tal. Ô, E o Tiago, só CVV, uma no 8, coisinha. eu vou colocar aqui. Pois não. Tá. Quando você fala, né, pós-venção, que são para as pessoas que têm que perderam alguém e que ficaram. Isso também, para quem passou por isso, mas a pessoa sobreviveu, pode também estar participando? Porque sempre fica aquela coisa, né? Será que vai acontecer de novo? Né? Como lidar Sim. com isso? Nossa, e agora? O que a gente... E realmente, né? Não está em nossas mãos, a gente não tem controle de nada, né? Sim. Tem grupos de pós-venção que aceitam pessoas que tentaram, outros não, né? Mas o que você coloca, Elizabeth, é fundamental que assim, os dados mostram, as pesquisas mostram que uma pessoa que tentou suicídio, né, ela tem 50% mais chance de tentar novamente. Né? Então, o trabalho de prevenção já começa, né, desse acolhimento da pessoa que sobreviveu, já começa logo após, né, a tentativa, a primeira tentativa. E tem pesquisas que mostram aí que, né, mesmo a pessoa que tentou, né, assim, esse risco se vê ainda aumentado 1 ano depois da tentativa, e tem toda aí uma estatística que mostra, né. Uma coisa que eu não falei para vocês também, né, que eu já acabei fazendo uma crítica, né, à suicidologia, é importante a gente entender o que é o comportamento suicida, né. Então, o comportamento suicida, gente, ele diz respeito a todo um conjunto de comportamentos autodestrutivos, tá? Que podem resultar no suicídio. É um conjunto de comportamentos autoviolentos, vamos dizer assim, cujo resultado final pode ser ou não suicídio. Então, a gente vê nesse conjunto que faz parte do comportamento suicida a ideia de morte, que ela pode se desenvolver por uma ideia de se matar, que pode, conforme a frequência, né, essa ideação suicida, pode se transformar, ela pode ganhar uma complexidade e a pessoa começar a ter planos, começar a concretizar, fazer pesquisa, como é que faz e tal, etc. Que pode cair na questão da ameaça, né? Conforme a frequência, conforme a gravidade. Então, quando a pessoa está na ameaça de suicídio, ela já está num alto risco de suicídio, que é a ameaça de suicídio é quando a pessoa está verbalizando, falando, olha, eu vou me matar, sei lá, semana que vem, eu estou pensando, eu vou, não sei o quê, já tenho tudo pronto, já tenho um método, já tenho um lugar, etc. Aí a gente tem a tentativa de suicídio, que pode ou não resultar em suicídio. Então vejam que por trás daquele suicídio tem uma longa história aí de sofrimento, né? Tem uma longa história de um comportamento complexo que envolve outros comportamentos. Eu insisto, é uma violência autodirigida se o indivíduo está pensando em se matar, que seja em pensamento, tá? Vamos dizer assim, uma violência simbólica contra si, né? Não é uma violência física, mas uma violência contra o seu próprio valor, tá? Vou fazer outra pergunta aqui. É a pergunta da Fernanda Bonfim. É uma pergunta também bem bacana. Tiago, nessa estrutura de vulnerabilidade social, existem dados sobre o índice da incidência de suicídio na população com deficiência? Normalmente me fazem essa pergunta. Olha, do que eu pesquiso, eu não encontro muito ainda, tá? De população com deficiência. A gente tem, mas eu
eu realmente não tenho uma referência, assim, concreta. Mesmo porque a gente tem vários elementos aí para se pensar dos recortes, né? A gente vê um alto índice de suicídio na população idosa, né? Que é uma população, por conta da senilidade, que vai se transformando em uma população com deficiência, né? Então, deficiência visual, deficiência auditiva, motora e etc, né? Então, assim, nesse sentido a gente já tem dados. A gente tem dados também de pessoas que, sei lá, sofrem algum acidente, têm algum adoecimento, vão para o hospital e lá, né, assim, por conta desse adoecimento, elas desenvolvem alguma deficiência e se matam, né, no hospital, né? Por isso que a gente vê hoje nos hospitais aquelas janelas fechadas, né? Assim, a gente vê todo um cuidado. Então, aí a gente vê esses elementos, né? Mas eu, sinceramente, isso é uma parte, enfim, pode ser uma limitação minha, até por falta de pesquisa, mas eu não encontrei ainda uma pesquisa centrada apenas em pessoas com deficiências, assim, específicas, não pessoas que, assim, de pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência, tá? E não uma deficiência que veio a posteriori, tá bom? Fernanda? Oi, professor, tudo bem? Olá. Então, o que me motivou também, eu pensei, por exemplo, na população surda, em que existe uma grande barreira de comunicação, sabe? E, enfim, as políticas públicas para a pessoa com deficiência, tudo que é relativo a essa população é bem precarizado. Então, eu acho que a gente pode até não ter dados, porque eu já procurei coisas parecidas e eu achei que você poderia ter algo diferente, sabe? Uhum. Eu trabalho, enfim, com isso. Eu trabalho na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do município. Ah, que maravilha. Que maravilha, Fernanda. A gente sofre um pouquinho também, Eu enfim, imagino. com bastante coisa, porque é uma invisibilidade social. Por isso que, né, em muitos setores. Então, talvez quem consiga, por exemplo, a gente tem casos de pessoas, agora, a população surda que me é mais, um pouquinho mais de conhecimento, claro, a gente enfrenta, por exemplo, casos de alcoolismo dentro do CAPS e não tem. E às vezes essa pessoa nem chegou a estudar Libras e ela não tem nem como se expressar, entende? São coisas que são tão anteriores também, enfim. Só queria compartilhar um pouquinho com vocês de quantas situações a gente também às vezes não tem nem dimensão, né? Fernanda, brilhante, sim, que você está trazendo. Você me fez agora até ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Que eu só procurei artigos aqui, né, nacionais em relação a isso, mas de repente vou ver se lá fora já tem alguma produção nesse sentido, Ai, né? compartilha comigo, professor. Se eu achar, eu compartilho. Mas veja, né, assim, o que você traz, Fernando, que é fundamental, e uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas, vejam que a prevenção, gente, ao suicídio, ela não precisa ser necessariamente uma prevenção ao suicídio. Para a gente prevenir o suicídio, a gente não precisa necessariamente ir lá falar sobre suicídio, etc, etc, etc. É só a gente garantir minimamente isso que a Fernanda trouxe, sabe? Eu trabalhei por muito tempo em CREAS, né? Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Foram várias as situações também que simplesmente chegava uma pessoa lá surda. E aí? Aí a gente tinha que ligar correndo para a Secretaria de Educação e falar, pelo amor de Deus, me chama alguém da inclusão aqui, que apareça uma pessoa aqui, um andarilho aqui, que a pessoa até consegue, né, utilizar aí a língua de sinais, Libras e tal. Mas a gente não tinha. Então, assim, de novo, né, tem uma questão aí que a Fernanda traz que é fundamental, né, assim, a gente não está nem conseguindo oferecer direitos, serviços públicos para essa população. Um centro de referência de assistência social, um CAPS, se a pessoa está numa situação de uso abusivo de álcool e assim por diante, né? Então percebam que tem uma coisa realmente, assim como a Fernanda traz, uma coisa muito mais anterior, coisa muito mais básica, né? Interessante a gente pensar nisso. Tiago, agora é uma pergunta minha, né?
Na verdade, assim, uma colocação. Na semana passada, no Fantástico, teve um assunto falando sobre os haters, né? Falando ali sobre várias, ali o pessoal falando mal, né, de famosos, né? E me chamou a atenção quando uma pessoa que não era famosa, né, uma mãe, ela comentou o que aconteceu com o filho, que havia feito um vídeo que ele estava nesse assunto do LGBT, alguma coisa nesse sentido, e ele publicou isso como fosse uma brincadeira, né? No que ele publicou, ele avisou a mãe que ele publicou, mas houve, naquele momento em que ele publicou até o dia seguinte, né, houve um contato dele com a mídia social, as mídias sociais, e ela viu que, né, o que aconteceu foi uma série de ataques contra ele, né? E aí ele se suicidou, ou seja, nesse espaço de tempo em que ele publicou o vídeo, avisou a mãe, mas publicou, e todos os amigos, né, ali da rede social dele criticaram, ele foi um espaço de tempo que ele, né, ali ficou, digamos, meditando sobre aquilo, remoendo aquilo, e ele se matou, né? E a mãe, ela falou aquilo: "Olha, eu perdi meu filho por causa dessas pessoas", né? Eu estou falando isso, a pergunta, né, seria mais uma colocação mais do que pergunta, mas, na verdade, como você falou, né, de repente não é só falar de suicídio, né? Por exemplo, as mães, os pais, né, numa sociedade onde tudo se posta e tudo, né, é criticado ou favorecido, né? A gente já se preparar, né, educar os filhos de uma maneira que não aconteça algo tão de repente, né? Porque até eu fiquei me perguntando na sua palestra, né? Esse foi um caso específico, que será que ele tinha deixado algum sinal? Talvez não, talvez foi uma coisa muito específica ali, né? Então aí não seria uma questão só da falar de suicídio, seria conversar mais com a pessoa, né? Estar atento às redes sociais, seria isso, né? Essa sua questão a gente consegue também ficar um final de semana refletindo sobre ela, que é muito interessante, tá? Vamos por camadas, tá? Para a gente refletir, mas é bem interessante. Seria insuficiente a gente falar que esse menino se matou por conta do cancelamento. A gente poderia dizer que o cancelamento foi um gatilho, né? Ou como a gente gosta de definir aí no pensamento mais tradicional da suicidologia, né? Existem os fatores precipitantes, né? Então, os fatores de gatilho e os fatores predecessores, né? Predisponentes, que então os fatores de gatilho, sei lá, cancelado, perdeu o emprego, terminou um relacionamento amoroso e a pessoa vai lá e se mata, seria um fator precipitante. E aí tem os predisponentes que eles colocam, como a história, sei lá, de vida da pessoa, se ela tem algum transtorno mental, se teve histórico de suicídio anterior na família, né? Isso vira modelo também de saída e etc. Só que é importante a gente também não relativizar os fatores precipitantes, tá? De novo, a gente cai um pouquinho no silenciamento nessa hora. A gente fala, não, veja bem, tal, olha, não dá para reduzir o suicídio a uma causa, mas é extremamente violento. É extremamente violenta essa cultura do cancelamento que a gente tem hoje. Por quê? Porque ela revela, na verdade, o modelo também de sociedade que a gente está vivendo hoje. E é nessa hora agora eu vou cair de cabeça, né? Vamos lá nas reflexões. Que é esse nosso modelo neoliberal de subjetividade, né? O que é basicamente o modelo de subjetividade neoliberal? Veja que hoje o nosso modelo de subjetividade é o da... Nós nos reduzimos a pequenas empresas, né? A pequenos empresários de si. E a gente nem esconde isso, né? A gente fala isso no nosso discurso. Não, nesse ano eu preciso investir mais em mim. Nesse ano eu preciso, né? Então eu vejo muitos dos meus alunos que estão se formando, né? Estão lá morrendo de medo, me perguntam, professor, mas eu devo fazer esse curso? Mas eu devo fazer aquilo ali? Eu falo, mas gente, qual que é o problema? Mas eu não sei se eu estou certo, eu preciso fazer a escolha certa, mas eu falei, qual que é o problema de você não acertar na sua escolha? Porque aí eu vou estar perdendo tempo, eu vou dar prejuízo. Não, prejuízo tem empresa. Você não vai ter prejuízo nenhum.
né? Então é interessante da gente pensar o quanto nós nos convertemos em pequenas empresas de si, né? Em pequenos empresários de si, em que a gente está tendo constantemente que investir, não dar prejuízo, e aí a gente utiliza os mesmos termos que a gente utiliza na administração de empresas, a gente tenta explicar a subjetividade, né? Então, tenho que investir em mim, não posso dar prejuízo, tenho que ser flexível, tenho que ser um monte de coisa, né? Tenho que ser, como é que é a outra palavra? Tenho que ter um bom desempenho. De novo, desempenho a gente tem com empresas. E aí não é à toa, né, gente, que quando a gente carrega esse tipo de subjetividade, o que a gente faz com empresas também? A gente cancela serviços, né, de empresas. A gente está puto lá com uma empresa de telefone, a gente faz o quê? Quero cancelar o serviço. Só que a gente está fazendo isso com seres humanos também, né? Percebem? Como a gente está transformando seres humanos também aí em empresas em que a gente cancela o serviço. Importante a gente pensar nisso, porque, né, de novo, acho que nessa hora, assim, esse suicídio ele pode revelar não apenas essa cultura do cancelamento como um fator de precipitante, de gatilho, né, que precipita, mas também como parte de toda uma história aí que a gente está vivendo anterior, né? E aí eu acho que vocês percebem isso, que hoje, infelizmente, isso é uma coisa que eu acho muito triste, né? Eu que sou de uma geração anterior à internet, né? Mas hoje todo psicólogo hoje precisa ficar vendendo seu serviço em rede social, gente, tal como uma pequena empresa também, né? E precisa fazer isso. Então, assim, o primeiro movimento que eu vejo dos meus alunos que estão se formando é formar uma página ali nas redes sociais e tentar ficar vendendo o seu serviço ali, é uma coisa assim assustadora, né? No final ganha quem se expõe mais, quem se apresenta mais, quem se, né? Então a gente está nesse terreno perigoso, né? Assim, de ultra exposição, né? E que aí no final cai nessas situações de violência, né? Devido à ultra exposição. E eu insisto com vocês, tá, gente? Assim, a gente pode falar, tudo bem, mas é só a pessoa não querer se expor. Mas isso envolve perder coisas também, né? Envolve uma pressão social também, né? Da pessoa não estar ali se expondo, acho que é um pouco a cultura do TikTok hoje, né? Assim, as pessoas estão se expondo, mas também, né? Assim, no final existe uma pressão ali né? Por que você não está se expondo? E nesse sentido, Marcelo, também tem um outro ponto que a gente vê muito nessa cultura virtual, que se expõe e tal, que é a questão do bullying, do cyberbullying, né? Então, eu insisto de novo, assim, para a gente prevenir o suicídio, uma forma ótima da gente prevenir o suicídio é prevenir o bullying e o cyberbullying. Tá? Excelente já. Não precisa a gente ficar falando de suicídio. Lógico, é importante, a gente precisa falar de suicídio, mas assim, eu insisto, uma prevenção do suicídio limitada apenas à prevenção do suicídio né, assim, tem algo anterior aí, né? 2017, a gente teve um aumento de suicídios em setores privilegiados da sociedade, né? Então, de jovens, a gente teve um aumento de suicídio de jovens endinheirados aqui de São Paulo, né, de colégios ricos e tal. E aí convocaram a gente para fazer um trabalho em um desses colégios. Um menino de 13 anos que se matou por conta do bullying. E é interessante o seguinte, né, porque aí quando a gente foi fazer o trabalho, né, com a sala, tanto com a sala do menino, mas com outras salas, né, gente, a molecada lá chorava de uma forma, se sentindo culpada, porque nem sabiam, né, que bullying era violento, né? A gente vive nessa naturalização da violência, né? E que se sentiam tão culpados, mas é isso, percebe? Assim, se a gente conseguisse fazer um trabalho anterior de prevenção do bullying, de conversa sobre esse tipo de violência naturalizada que a gente tem, né? E aí para ajudar os nossos pais e avós, ainda vem com aquele discurso, não, mas na minha época já tinha bullying, né? Calma lá.
né? Não é porque na sua época isso acontecia que você está vivo hoje que não é um problema. A questão é que agora a gente deu um nome para o problema e agora está transformando ele, está enxergando ele em sua especificidade, né? Mas é isso, já era um trabalho anterior, né? Seria importante ser feito. Assim como trabalho em relação à diversidade, tá? Diversidade de gênero e etc. Né? E assim por diante. Tiago, eu vou fazer uma pergunta, e a nível, assim, curiosidade, referente a esse cancelamento que eu particularmente senti na pele, tipo, você tem tal idade, você é mulher, então você já não serve mais porque você tá fora, né? Esse tipo de cancelamento tá ligado de alguma forma das mulheres se suicidarem ou de alguma forma desenvolver algum comportamento, sei lá, de isolamento social ou não saber lidar com isso. Eu acho que o cancelamento ele é só uma das expressões da natureza da violência que incide sobre a mulher, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né, assim, que eu, quando saio de casa, eu não preciso me preocupar com a roupa que eu estou vestindo e, de repente, sofrer um assédio com isso. Eu, quando saio de casa, em nenhum momento, tá, no trajeto, quer dizer, quando eu ia, né, para a universidade, para trabalhar, de trajeto até o transporte público, dentro do transporte público, depois trajeto até a universidade a pé, em nenhum desses momentos me via a angústia de ser assediado, de ser encoxado, é um tipo de sofrimento que não incide sobre nós homens, né? É um sofrimento de gênero muito específico das mulheres, né? Eu, quando estava, sei lá, saindo da universidade, 10 e pouco da noite, eu não tinha angústia de que, será que eu fico nesse ponto de ônibus que está vazio e correr o risco de repente, alguém me violentar sexualmente? Isso não tinha. Então, veja assim, que nessa hora, o cancelamento virtual, a gente pode pensar, é uma pergunta interessante, né, da gente pensar assim, também se a gente vê uma especificidade do cancelamento conforme alguns recortes de gênero, cor, raça, né, e etc., orientação sexual. Eu acho que é mais isso, né, Elizabeth? Eu acho que na verdade, se esse cancelamento que você traz, ele veio impregnado de uma violência de gênero, uma violência machista, ele é só mais uma expressão do que vocês, infelizmente, já vivem na esfera pública aí, né? Mesmo porque, assim, o cancelamento, ele é uma violência da esfera pública virtual, né? Vamos dizer assim. Mas não deixa de ser essa forma de violência da esfera pública, essa violência machista, né? Essa violência de gênero da esfera pública. Ao menos é assim que eu penso, né? Comentário da Fernanda aqui. A mulher sofre violências múltiplas, visíveis e não visíveis, constantemente. É algo insidioso. E isso totalmente relacionado, tá? Totalmente relacionado ao suicídio da mulher, sem dúvida alguma. Tem alguns livros que tratam disso, né? Tem a famosa história lá da Ana Karenina e tal. Mas, por exemplo, tem um livro bem simples, né? Bem pequenininho, que é do Marx, tá? Do Karl Marx, que chama Sobre o Suicídio. Vou colocar aqui para vocês. Sobre o suicídio, em que ele... Aliás, ele está aqui? Ele está aqui, gente. Está aqui, ó. É esse livrinho aqui, ó. Ele é bem fininho, ó. Tá? Sobre o suicídio. Em que o Marx ele vai pegar uns documentos de uma pessoa, né, que trabalhava uma espécie de delegacia no século XVIII, XIX na França,
Era ali um senhor chamado Péchet. O Marx pega os arquivos, os inquéritos policiais de suicídios e tenta investigar, né, assim, quais são as causas relacionadas. E a maior parte, aliás, todos os casos ali são suicídios de mulheres, né? E aí o Marx, por exemplo, vai mostrar como o nosso modelo de família patriarcal, né, que reduz a mulher a uma propriedade do patriarca, né, do marido, estava levando aquelas mulheres ao suicídio. Né? Muito interessante, muito bonito. E é um livro fininho, o Marx conta a história dessas mulheres e vai refletindo, assim, tá? Então é isso. Acho que, de novo, assim, esse cancelamento da mulher é só mais uma das versões atuais. Então, isso que eu falo para vocês, que as causas do suicídio são históricas, né? Na época do Marx não tinha o cancelamento virtual de mulheres, mas tinha o cancelamento dentro de casa, né? A invisibilidade, o silenciamento delas. Agora a gente encontra isso na esfera virtual. Tiago, alguns meses atrás me chamou a atenção um suicídio que ocorreu de um médico já formado, jovem, tinha 40 e poucos anos, né? E aí eu comecei a pensar, eu converso bastante, né, com as médicas que eu, principalmente uma médica em particular que eu gosto muito, e eu comentei com ela, né, que eu percebo que, eu não sou dessa área, né, mas que o acesso aos medicamentos para eles é muito fácil, né, e isso gera um certo, digamos assim, vício. Esse tipo de comportamento, não sei se é assim que eu posso chamar, isso também faz parte de um índice de um aumento de suicídio entre esse campo da saúde? Sim, com certeza. Tem várias coisas aí, né, no suicídio de médicos, né? Esse acesso fácil a meios letais, né, que são aí os medicamentos. Não é à toa que a gente vê também um alto número de suicídios em estudantes de medicina, também por conta desse fácil acesso. Mas envolve outras coisas também, a pressão do trabalho, né? A expectativa que se coloca. Então, estudei tanto tempo, né? Tô aí dentro, talvez, a profissão mais reconhecida na nossa sociedade, né? Médico. E tô passando por tudo isso, por toda essa pressão. É engraçado, assim, né? É umas coisas que eu tenho, enfim, muitos amigos médicos, né? A gente conversa. Em que eles falam, né? No final, assim, o pessoal deposita uma expectativa em nós, né? Que somos salvadores, né? A gente está trabalhando igual um operário aí e tal, né? E uma vez a gente conversando, eu comparei, né? Essa foi uma comparação que eu fiz, assim, que quando a gente vê, por exemplo, a morte de artistas famosos, né? Que a gente fala, pô, mas a pessoa era tão famosa e tal, fazendo sucesso, então a pessoa se matou. Mas é interessante que a gente perde de vista essa dimensão de que, assim, um artista famoso que se mata, ele está sendo colocado num lugar de que, olha, você está no topo, né, da felicidade, você é uma pessoa reconhecida, e enquanto isso começa a invalidar o sofrimento dessa pessoa também, né? E a pessoa fala, pô, mas você está reclamando e tal, olha onde você tá, sei lá, você foi pro Oscar, foi lá pro Grammy, foi pro, sei lá, lançou um monte de dias, não sei, né? E o quanto isso começa a invalidar também. E aí eu comparei por quê? Porque também a gente vê no meio musical um acesso muito fácil a esses fatores de risco, como, por exemplo, o uso abusivo de drogas e assim por diante, né? E a pressão do trabalho, né? Então, eu sempre digo assim, gente, é que agora na pandemia isso diminuiu, tá? Mas, gente, peguem assim o artista que você adora e dá uma olhada na agenda de shows da pessoa para você ver o que é. Essa pessoa faz show todos os dias, gente, assim. Entra num ritmo de trabalho igual o nosso também, essa coisa incessante que não para, mecanizada, robotizada, numa hora começa a perder sentido. Então imagina também, eu pensando tanto no médico quanto num músico famoso, né? Uma pessoa que batalhou para estar lá, estudou bastante, ou um músico que ali começou de baixo e tal, não sei o quê. De repente, quando chega a ascensão, a pessoa se vê trabalhando muito, de forma compulsiva, por conta da pressão,
robotizada, a coisa já começa a perder sentido, mas ao mesmo tempo vem toda a expectativa social de que, olha, você é médico, olha, você é músico famoso e tal. Percebe que isso vira uma bomba, gente. Assim. E aí acesso também a drogas, etc., que isso vai piorando também a situação. Não é o único motivo, mas piora, né? É isso, né, gente? Vira uma bomba mesmo. Tiago, em relação à questão da reforma manicomial, né, que aconteceu lá em 2016, é isso? Foi isso, né? Dezembro de 2017. 17. Então, apesar, né, dessa questão, digamos, ter feito ser um divisor de águas, né, em relação àquilo que era doença, patologia, né, antes, depois dessa reforma, talvez pela falta ainda de esclarecimentos ou divulgação, o próprio Setembro Amarelo, uma coisa mais incisiva, né? Você acha que ainda há por parte de médicos, digamos, poderia até chamar psicólogos, ou até psiquiatras, né? Ainda um ranço adotando esse tipo de abordagem antes da reforma? Ela já ocorria, né? Então, só para contextualizar vocês, né, em dezembro de 2017, curiosamente, quem era ministro da Saúde nessa época era o Ricardo Barros, que agora é atual ministro da Saúde do governo, está sendo investigado pela CPI. Foi aprovado a nova política de saúde mental, né? Que trouxe um certo retrocesso, né? Um enorme retrocesso, retomando modelos manicomiais de cuidado da saúde que a gente tinha, então, autorizando internação compulsória, retornando ao modelo de hospitais psiquiátricos, enfim, tem um monte aí de elementos, né? Isso já acontecia antes, né? Então, eu trabalhei bastante tempo na assistência social e, assim, acho que as grandes instituições manicomiais que a gente tem hoje, né, são as chamadas comunidades terapêuticas, né? Que a natureza inicial dessas comunidades era o atendimento de pessoas em uso abusivo de drogas. Só que eu fiscalizava essas comunidades, né, na minha região, enfim, fiscalizava por volta de 6, né? Eu via outros perfis de pessoas lá. Aliás, o CFP fez um relatório de inspeção, né, das comunidades terapêuticas. E o que o CFP colocou no relatório deles também foi o que eu encontrei na minha prática, né? A gente encontrava outros perfis de pessoas lá. Lá começou a se transformar, isso antes da reforma, tá? Agora, com a reforma, que se transformou no modelo hegemônico, aí ferrou. Começou a se transformar num depósito de pessoas, tal como assim o Hospital Colônia de Barbacena, tá? Então, a gente via tanto pessoas que estavam em uso abusivo de drogas, só que a gente via pessoas com deficiência, que não tinham para onde ir na sociedade, não tinham família, etc. Pessoas em situação de rua, que incomodavam, o pessoal não tinha onde colocar, essas pessoas colocavam lá. Mulheres vítimas de violência, que o município não tinha uma casa-abrigo para essas mulheres, colocavam lá. E encontrei pessoas com ideação suicida, que tentaram suicídio, na verdade, né? Então, pessoas em crise suicida, que foram para comunidades terapêuticas. Lugar fechado, em que as pessoas não podem sair e são colocadas num lugar lá ao meu olhar, de tortura. Né? Então, obrigatoriedade de fazer algumas coisas, né? Disciplinarização, enfim, práticas de humilhação e assim por diante. Né? Então, em 2018, eu participei acho que era o 2º Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, lá em Vitória, no Espírito Santo. E a pessoa responsável por essa nova política de saúde mental, ela deu uma palestra lá,
Foi uma coisa assustadora, né? Que ela estava aí promovendo esse modelo das comunidades terapêuticas como um modelo de cuidado ao suicídio, gente. Isso se a gente voltar para o século XVIII, tá? No período do grande internamento dos loucos, né? Dos indesejáveis, né? Que a gente vê na história da loucura, né? Isso, assim, isso é assustador, isso é um absurdo, isso é um crime. Né? Mas, enfim, é isso. Mandem perguntas, gente. Temos mais alguns minutos de bate-papo bom aí. Eu vou deixar meu e-mail aqui, para quem de repente, né, normalmente acontece, isso acontece muito comigo, a gente sai, aí a gente fala, puta merda, aí vem uma pergunta e tal. Se aparecer alguma pergunta, me escrevam por e-mail, tá? E eu respondo a vocês. Aí o meu e-mail, thiagoblosa@gmail.com, certo? A Beatriz comentou aqui, tô adorando, não sei nem o que perguntar, o cérebro tá uma loucura. A cabeça fervilha nessa hora, né? Ela ferve. Professor. Minha cabeça está fervendo, mas eu tô com um certo nó na garganta. Não vou negar, não. Enfim, posso te contatar sobre enfim, a pesquisa e tudo mais, sobre as questões da pessoa com deficiência? Pode, à vontade, claro. Sem dúvida. Eu também estou com várias coisas na cabeça que eu acho que eu não consigo nem expressar. Ok, claro. Bom? Sem problema algum, fica à vontade. Obrigada. Tiago, uma coisa que eu tenho observado, assim, dos casos, né, que eu presenciei, que, não sei se eu posso chamar dessa forma, de fundo, né, que é muito assim, que você fala, né, da história, a parte estrutural, que eu tava entendendo que era só, assim, a cultura daquela família, sabe? Só que eu tô percebendo por essa palestra que a coisa é bem mais ampla, em termos de sociedade e de história, realmente, de tipo, o que está por trás. Para mim é como se fosse uma coisa assim, silenciosa em quatro paredes, que é a bendita autoridade que gera com que a pessoa se cale, e aí é uma cascata que, tipo, ela acaba por si só não tendo forças para lutar contra aquilo, e ela acaba se excluindo e tal. Claro que tem alguns que não chegam a esse extremo, que elas continuam lutando, mas eu sinto isso em relação, não só como mulher, né, mas como as pessoas que optaram, e eu não vejo problema nenhum em relação a isso, de viver de forma diferente, né, como essa coisa machista, ela quer massacrar a pessoa, né. Então, assim, o que eu tenho visto, que por trás desses casos existe isso muito forte, né? Isso eu posso entender que é uma violência realmente de sociedade, ou essa coisa que eu estava acreditando que era mais é da família, porque o avô foi assim, porque a avó foi assim, ou faz parte de toda essa colonização que vem, né, uma cascata, não sei. Uma pergunta excelente, né? Assim, a família ela pode ser tudo e pode não ser nada, né? Assim, ela pode não ser nada no sentido de a gente também não culpabilizá-la, né? A gente não cai naquele olhar que a gente fala que é o olhar familista, né? Em que aí a pessoa se mata e a gente na hora monta em cima da família e fala, o que vocês fizeram? Né? E aí a gente começa a responsabilizar unicamente a família e tal, né?
O exemplo que eu dou é esse, né, que eu falei daquela moça, né, que perdeu o amigo e tal, que ela falava, sabia de todos os sinais e tal. Então ela formou ali uma certa rede de apoio familiar, todo mundo sabia de tudo e, né, ao mesmo tempo a gente precisa entender também que a família, ela não, de novo, né, ela não flutua sobre a sociedade, né, ela é um produto da nossa sociedade, né, e nosso tipo de família, ela carrega um modelo fortemente patriarcal ainda, né. Enquanto a Europa está vivendo a sociedade pós-patriarcal, a gente está vivendo um modelo muito patriarcalizado, né. Então, de novo, assim, a família, ela é a base de uma violência, né? Aliás, pensem, né, gente, assim, onde que a gente se socializa primeiro na nossa vida? É através da família. Então, as primeiras relações que a gente estabelece com o outro, com o mundo, é através das nossas figuras familiares, tá? Se a gente for pensar aí no modelo, né, estou excluindo, sei lá, crianças que nascem em instituições, em abrigos, mas mesmo ali em abrigos tem vamos dizer, uma família, tá? Enfim. A família, então, também se transforma, né, na primeira fonte de violência da criança, né? De uma violência que, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, a família, ela, assim, a gente diz, né, que a família, ela faz a mediação, né, entre a criança e a sociedade, e a família, da mesma forma que ela é responsável por transmitir a cultura para a criança, transmitir as tradições e tal, né, inserir a criança no mundo simbólico, a família também é responsável por transmitir violência, né? Então, esse tipo de violência que a gente tem historicamente, que a gente carrega da sociedade, do nosso modelo de sociedade, a família é responsável por transmitir isso também, esse tipo de violência, né? Então, vejam que a gente sempre tem que ver de forma contraditória, né, a influência da família. Que ao mesmo tempo que é uma violência que ela é produzida ali na família, a sua origem não é familiar. Ela vem do nosso modelo de cultura e sociedade, né? Então, a gente sempre tem que olhar nesse jogo, né, contraditório, dialético. Obviamente que isso não quer dizer que a gente não tem que responsabilizar, né? Muitas vezes, de novo. Assim, então, a gente tem que tomar cuidado com o familismo, mas, ao mesmo tempo, as situações que é importante a gente vê como uma dimensão de responsabilidade, né? Eu lembro que em 2017 teve um jovem gay que se matou na região norte do país e que ele, antes de se matar, ele fez toda uma declaração ali no Facebook e tal, mostrando os podres da família dele, né? Os podres internos de uma família patriarcal, né? Então, uma família que era a favor que tinha os valores aí de uma família, que diziam que família era o melhor bem de tudo, mas os patriarcas sempre traíam as suas esposas e tinham outras famílias paralelas. Pessoas que eram a favor do bem e tal, mas aí ele relatava os podres, né? Mas sei lá, que matavam animais e ele começaram a revelar várias dessas coisas, assim, desses podres internos da família dele, e ele termina a carta dizendo, né, assim, mas diante de tudo isso, o problema sou eu que sou gay, né? Ele coloca isso. E aí, enfim, uma história muito triste, ele se matou, né? E aí, logo depois da morte dele, bom, isso chamou atenção, porque, enfim, a carta dele vazou nas redes sociais. Aliás, gente, pelo amor de Deus, não vazem conteúdos de pessoas, tá? Assim, isso é um desrespeito enorme. Pensem, assim, pensem se for, sei lá, o seu pai que fez isso, você vai querer que a foto dele, a carta dele, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Com essa exposição desnecessária. E aí isso gerou muita repercussão e um jornalista foi perguntar para a mãe dele, né? E a mãe dele falou, olha, ainda bem que ele se foi, né? Porque o meu filho não era natural, né? Ele era uma aberração, né? A ordem dada por Deus e tal, né? Então, vejam, né? Assim, ao mesmo tempo, assim, que é uma família extremamente... Mesmo depois da morte do filho, a mãe ainda fala isso, né? Assim, então, a gente vê um nível de vulnerabilidade extrema relacional, né, em termos de família, mas não dá para pensar apenas na família nessa hora, que a gente também tem uma cultura, a gente tem políticos que defendem uma ideia como essa, né, assim, de que eu não gostaria de ter um filho gay, etc. Né? E isso é uma fala da mãe que a gente vê políticos falando isso, percebem?
Então, é algo que é sempre importante a gente ver. De novo, foi o que eu falei para vocês, a gente precisa ver os fatores em seu contexto, né? Então, tem o fator psicológico, biológico, etc., e tem o fator familiar, mas tem que ver que esse fator familiar, ele se realiza dentro de uma sociedade específica, tá? Acho que esse é o ponto. Tiago, você tocou num ponto que eu achei bem interessante, né? Quando eu e o Marcelo começamos a fazer a pesquisa do nosso trabalho, a gente estava nessa pegada, né? Vamos pegar cartas e colocar e não sei o que e tal. Aí a gente achou um vídeo muito curtinho da OMS, se eu não me engano, que estava falando assim, o que não falar sobre o suicídio. E uma das coisas foi justamente essa, não colocar cartas, nem formas como foi feito. A gente mudou tudo o nosso trabalho, né, Marcelo? Então, assim, tem muita coisa complicada na internet, mas tem muita coisa muito boa. Muito boa. E aí, quando você mencionou isso, eu falei, gente, o caminho é esse. E é verdade. Esse vídeo fez todo sentido, assim, na nossa pesquisa. Não, e a gente que trabalha com o tema, a gente pesquisa, a gente faz parte dos grupos de Zap da vida aí, né? Gente, nossos grupos de Zap é isso, sim, é o show dos horrores, né? Todo dia a foto de alguém, é uma carta, é uma exposição assim desnecessária, né? Enfim. Nós mudamos toda a sistemática, né? A gente tinha uma ideia, a gente estava se baseando numa coisa mais romantizada no começo da carta, nem um trecho de uma carta, mas aí a Elizabeth teve esse pulo do gato, ela viu esse comentário lá, e nós mudamos todo o roteiro do trabalho depois disso. Aí ficou uma coisa muito mais tentando ser prático, aquele trabalho como se suicídio, precisamos falar sobre isso, né? Não romantizar sobre isso, né? Por isso que esse é o ponto, né? Por isso que, por exemplo, uma coisa que não se indica sei lá, se acontece o suicídio entre nós, né, uma pessoa que faz parte, aí a gente não, por exemplo, dentro de escola ou na própria universidade, não fazer um memorial, né, da pessoa. Porque também se acaba romantizando de uma forma que, assim, isso pode virar gatilho, né, assim. Quer dizer que se eu me matar, vão fazer um memorial meu, né, assim, vou ser eternizado nessa instituição, enfim. Esses são os cuidados, né. Marcelo, você vai pôr a lista? Já pôs. Tá aí. Obrigada, Acabei de Marcelo. colocar. Obrigado a você. Bom, gente, acho que é isso, tá? Estou à disposição de vocês por e-mail, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, tá meu e-mail aí, tá bom? E fiquem à vontade, podem me escrever quando vocês quiserem. Ok? Tiago, eu vou agradecer a Elizabeth também, acho que obrigado aí pela palestra, né? Eu vi o artigo também da Terra Redonda, depois eu também achei outros artigos ali. Elizabeth, graças a Elizabeth, ela me colocou nesse tema, né? Ela me convidou para o trabalho e eu fiquei muito feliz. E aí eu pude, né, perceber a importância desse tema já no começo do curso de psicologia. Então, hoje aqui é interessante falaram aqui, né? A cabeça borbulhando, né? Eu confesso para vocês o seguinte, que a gente fica arrepiado aqui, cara. A gente fica arrepiado, é notório, é atual, né? É constante, ainda mais nessa exposição frequente que todos nós estamos tendo, né? Na internet, etc. Né? Então, parabéns por essa escolha de um tema de doutorado, inclusive, né? Parabéns. Obrigado. Tiago, eu também quero agradecer a oportunidade. Eu, Marcelo, não fiz nada, estou engatinhando a pesquisa mesmo. E aí você só, Tiago, me deixou curiosa no seu doutorado. Porque esse tema me chama muita atenção mesmo. E vou entrar no seu site, vou entender tudo isso e aprender mais. Obrigada pela indicação do livro também. E é isso. Obrigado Marcelo, obrigado Elizabeth, obrigado a Ellen, não sei se a Ellen conseguiu passar aqui que ela falou que estava em aula. É, isso mesmo. Obrigado a todos vocês que participaram, foi um prazer, gente, gostei bastante, foi muito gostoso aqui nossa roda de conversa aqui. É um assunto que realmente dá para você voltar, né? Estou à disposição de vocês. Tá? Eu ia dizer isso, de repente era bom fazer outra, né? Eu vou conversar com a Ellen sobre.
Ok, estou à disposição de vocês, gente. É um prazer. Obrigado, gente. Bom final de semana para todas aí. Igualmente para vocês. Beijos. Muito obrigada. Obrigado. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente,